A paz do Senhor, nossa lição de hoje é a lição de número 6, que tem como título o Filho como o Verbo de Deus. Que maravilha! O Verbo de Deus encarnado trazendo salvação a todos os homens. O texto áureo diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João, capítulo de número 1, versículo de número 14. O Verbo de Deus se fez carne exatamente para provar para a raça humana que era possível alcançar o direito de salvação, para sentir as mesmas dores, para passar pelas mesmas pressões, para mostrar que é possível vencer sim. Com Cristo somos mais que vencedores. Na verdade prática, vemos que Jesus Cristo é o Verbo eterno. É a revelação plena e visível do próprio Deus, manifestando graça e verdade e a glória do Pai. Introdução. Vamos estudar que João apresenta o Verbo eterno de Deus como Criador e também revelador. Ele, Cristo, o Verbo encarnado, revelou a todos os homens a glória do Pai. Vamos estudar que o invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo e também o insondável foi manifesto em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa profunda. Primeiro ponto, o Verbo como Deus eterno. Primeiro lugar, o Verbo pré-existente. O nome já está nos informando que ele existe desde o princípio. É por isso que o prólogo do Evangelho, segundo escreveu João, é conhecido como Hino Logos. Essa questão da pré-existência nos informa que Cristo existe mesmo antes da sua encarnação. Quando João diz que no princípio era o Verbo, nos mostra que o Verbo sempre existiu. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Aí lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, também mostra essa verdade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é uma amostra clara que Cristo, como pré-existente, estava na criação das primeiras coisas. Essa expressão, verbo, designa exatamente o próprio Deus. Cristo, sendo Deus que encarna-se e habita no meio dos homens. João 1,14 revela exatamente essa verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os gregos pensavam em um princípio impessoal, enquanto que os gnósticos pensavam Cristo como um ser intermediário. É bom frisar novamente, em alto e bom som, que Jesus não começou a existir em Belém. Antes de todas as coisas existirem, o Verbo de Deus já existia para a glória de Deus Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: "E ele é antes de todas as coisas." Isso basta, isso é suficiente para mostrar a subsistência, a pré-existência do nosso Cristo como o Verbo Criador. Segundo lugar, o Verbo como pessoa distinta. Se é uma pessoa distinta, ele não é o mesmo Deus Pai. Inclusive, no texto de João, capítulo de número 1, verso de número 1, é exatamente isso que é descrito. O Verbo estava com Deus, mostrando-nos
que Deus Pai é um, enquanto que o Filho, como Verbo encarnado, é outra pessoa. Essa expressão com Deus aponta para um relacionamento face a face, uma comunhão pessoal e eterna do Verbo para com o Pai. É importante também perceber que existe clara distinção desta unidade dentro da Trindade. O Pai é um, o Filho é outro e o Santo Espírito também é outro, ambos Deus pré-existente. 1 João, capítulo 5, versículo 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Louvado seja Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, como alguns religiosos ensinam. Pelo contrário, são pessoas coexistentes desde o princípio. No caso do Verbo, ele estava com Deus. E agora, ele ora dizendo: glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Terceiro lugar, o Verbo é da mesma essência do Pai. Repito, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. O Verbo era Deus. É importante lembrar que aqui a expressão Deus aparece sem o artigo definido, apontando que não significa um Deus, como sustentam muitas traduções heréticas. Pelo contrário, é um indicativo da natureza do Verbo. Isso aponta também que o Verbo compartilha da mesma essência do Pai. João 10:30 nos diz: eu e o Pai somos um. Isso implica dizer que o Verbo é como o Pai. Primeiro, eterno. Segundo lugar, criador. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo de número 1, versículo de número 3. Segundo tópico, o Verbo como criador. Número 1, o agente da criação. É bom a gente voltar a Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe que todo o universo foi criado a partir do nada. Já a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Isaías 45, verso 12 diz: eu fiz a terra e fiz o homem nela, eu o fiz. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. João mostra claramente Jesus como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada do que tem existiria. João capítulo 1, versículo de número 3. Portanto, implica dizer que o Filho é agente ativo na criação de todo o universo. Segundo, a fonte da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículo de número 4. O Verbo, que é Cristo, é a fonte, é a origem, é o nascedor de tudo quanto se chama vida, tanto física quanto espiritual na terra. É por isso que João, no capítulo 3, versículo 36, diz:
aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Isso denota a autossuficiência do Verbo, que é uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada e nem de ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina. João 5,26 diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ele compartilhou com o Filho para que o mesmo tivesse vida em si mesmo. Tanto a vida eterna e imutável que está no Pai, também está no Filho. Ele é Deus pré-existente. Terceiro lugar, a luz dos homens. João, capítulo 1, versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa metáfora representa, na verdade, o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. 1 João, capítulo 1, verso número 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Só ele e mais ninguém é a luz verdadeira ao qual as Escrituras apontam. Ele não possui luz, porque ele é a própria luz que ilumina o nosso caminho e a nossa caminhada. Ele dissipa as trevas, ilumina os pecadores e revela o pecado. Mateus 4,16 diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. As forças do mal não têm poder sobre Cristo Jesus, a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. João, capítulo 1, versículo de número 5. As trevas do pecado não podem jamais, em qualquer situação, resistir à luz do Filho de Deus. Terceiro lugar, o Verbo como revelação do Pai. Primeiro lugar, a encarnação do Verbo. O Verbo é o supremo meio da autorrevelação do Pai. Ele se torna homem sem deixar de ser Deus. Habitou entre nós. Esse termo habitar significa estabelecer ou armar a tenda. Faz alusão ao tabernáculo de Moisés, onde a presença de Deus habitava no meio do seu povo. Êxodo capítulo 25, dos versículos 8 ao 9. O corpo de Cristo é comparado a este tabernáculo, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, sendo a plena revelação do Pai. Segundo lugar, a plenitude da graça e da verdade. Glória remete à presença gloriosa de Jesus no meio do seu povo. Êxodo, capítulo 40, versos 34 ao 35, apontam que a nuvem de Deus cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Na antiga aliança, a glória se manifestava parcialmente, mas em Cristo, revelado, essa glória se mostra plena, completa. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna e absoluta. Ele não apenas ensina a verdade. João, capítulo 14, verso 6, ele mesmo é a verdade de Deus nesse mundo de mentiras. Ele não apenas oferece a graça, mas ele é a própria graça oferecida. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Terceiro lugar, o revelador do Deus invisível. Deus é invisível e inacessível. Êxodo capítulo 33, versículo 20 diz: E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas o Verbo de Deus encarnado, de forma tremenda e maravilhosa, revelou a nós outros a Deus de forma plena e perfeita. Na conclusão, Jesus é o Verbo encarnado que revela o Pai. A glória, a graça e a verdade do Pai são manifestas nele, pois somente ele é a imagem visível do Deus invisível. Por isso afirmamos que Jesus é a plena revelação do Pai à humanidade. Conhecer a Cristo é conhecer o próprio Pai. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, também o seu comentário, que é uma forma da plataforma entender que o nosso conteúdo é útil e assim encaminhar para outras pessoas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.